Como ser filho de Deus? Como ser filha de Deus? Quem são os filhos e filhas de Deus? Se nós perguntarmos na rua aí, todo mundo vai falar que é filho de Deus, né? Tem até alguns ditos populares, né? Eu também sou filho de Deus, eu mereço, né? Tá, o pessoal consegue lá fazer uma festinha, sair de férias, falar, eu também mereço, eu também sou filho de Deus. Alguns falam, não, Deus é pai, não é padrasto. E será que é assim? Todos nós somos filhos de Deus? Interessante ler a Bíblia e ouvir Jesus falando, como nós lemos nos Evangelhos, por exemplo. Jesus chamando um grupo de pessoas, não necessariamente que cumpria a lei, não necessariamente que diz que obedecia os mandamentos ou que era santo, mas um grupo de pessoas que vivia cuidando do próximo. Jesus fala para ele, vinde, benditos do meu Pai, porque eu estava com fome, vocês me deram comida, eu estava com sede, vocês me deram bebida, eu estava nu, vocês me deram roupas, eu estava preso, estava doente, vocês foram me visitar, foram cuidar de mim. É que aquelas pessoas falam assim, não, Jesus, nós não conhecemos você, nós nunca te vimos assim, precisando de ajuda, nunca te ajudamos. Jesus fala, foi sim, todas as vezes que vocês fizeram isso, para algum dos meus pequeninos, vocês fizeram para mim, venham então filhos de Deus. Por outro lado, tem outro grupo que acha que conhece Jesus, e que fala, Jesus, nós em teu nome expulsamos demônios, né? Nós fizemos milagres. E Jesus fala, eu não conheço vocês, vão para longe, se apartem de mim. Eu estou usando esse texto só para mostrar que nós podemos nos enganar na definição de quem é ou de quem não é filho de Deus. Esse texto demonstra pessoas que se enganaram, que acharam que não conheciam Jesus. Jesus fala, não, vocês andam comigo, vocês têm cuidado de mim. E também pessoas que achavam que conheciam Jesus. Jesus fala, vocês fizeram as coisas erradas, vocês se preocuparam com as coisas erradas. Como saber se somos filhos de Deus? O que a Bíblia revela sobre os filhos e filhas de Deus? Nosso irmão Paulo está dizendo na carta aqui aos Gálatas, e hoje nós lemos do capítulo 3, do versículo 23 em diante, e ele está falando sobre essa filiação, ele está falando sobre a salvação pela fé, né, e a salvação contra aquela ideia de salvação pelas obras, né, é o que ele vem falando, falou da fé de Abraão, falou que o evangelho foi revelado para Abraão, e nós já vimos isso, já conversamos um pouco sobre isso. Nesse trecho aqui, ele fala assim, olha, a lei, as obras, não é que essa lei não tem nada a ver com salvação, ela foi necessária. Quando você olha para os 10 mandamentos, eles são necessários. Quando você olha para todas as leis do Antigo Testamento, são necessárias. E elas funcionavam igual um cuidador, igual um professor, igual um tutor. A criança que é filha, é herdeira, ela não tem essa liberdade. Até que o filho tenha uma maioridade, uma idade determinada pelo pai, quem responde por ele, quem o guia é esse tutor. E Paulo fala assim, a lei foi esse tutor, esse orientador que nos revelava a vontade de Deus e falava, olha, o seu Deus é santo, ele não se coaduna com o pecado, você tem que se purificar para se aproximar dele. A lei foi nos revelando isso, né? A impossibilidade de chegar e entrar na presença dele porque ele é santo, as pessoas que veem ele têm certeza que vão morrer por causa da santidade, mas também há perdão que vem do céu, tem a brasa que toca a boca de Isaías e o purifica, tem os sacrifícios dos cordeiros que purificam, existe caminho para se achegar a Deus, e tudo isso vem preparando para a revelação de Jesus Cristo. Mas salvação só é possível pela fé. Então o apóstolo Paulo diz no versículo 24, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu, até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. O que é que nos torna filhos de Deus? É algum ritual? Não. É a fé em Cristo Jesus. O que é que nos torna filhos de Deus? É o batismo? Não.
Mas o batismo declara que nós entendemos que somos filhos de Deus e por isso queremos manifestar isso publicamente e nos batizamos. E quando batizamos nossas crianças, as igrejas que batizam crianças, batizam baseado na fé dos pais que querem manifestar publicamente o pertencimento daquelas crianças ao nosso Deus. Então, o que é que salva? O que é que salva é Jesus Cristo e a fé em Jesus Cristo, né? O batismo não perdoa pecado, não salva. A água do batismo não tira pecado. O que tira pecado, o que paga o pecado é sangue da cruz, não água de batismo. Mas o batismo publica isso, né? Publiciza, torna público que nós cremos em Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo fala no 27 que todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Agora, Paulo vai trazer uma informação interessante. Não tem mais esse negócio de um povo escolhido. Não é porque você é do bairro tal, da classe tal, da cor tal, da linhagem tal, que Deus vai salvar você. Deus não tem uma classe assim, olha, eu falo com os pastores, não, antes eu vou falar com os bispos, não, antes eu vou falar com os apóstolos, tem uma hierarquia, eu atendo melhor aquele povo daquela região, tem um avivamento mais forte lá, não tem mais quem é judeu, quem é grego, homem, mulher, não importa mais nada. Deus agora tem filhos e filhas, que Ele ama como filhos e filhas. Não há mais nenhuma hierarquia a seguir para falar com Deus. Você tem livre acesso ao seu Pai. É o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 28. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, livre, homem, mulher, pois todos vocês são um em Jesus Cristo. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa. Enquanto não atingia a idade, ao capítulo 4, o herdeiro não podia tomar decisões, era como se fosse um escravo. Ele era dono, mas era um escravo. Ele obedecia aos tutores. Nós éramos escravos, isso acontecia conosco. Seguíamos o princípio desse mundo. Mas olha o versículo 4, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus fez isso para resgatar todos nós que estávamos sob a lei. Deus fez isso a fim de nos adotar, o versículo 5, como seus filhos. E justamente porque somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu filho. Então Deus colocou no nosso coração o espírito de Jesus. E se o Espírito de Jesus está no meu coração, está no seu coração, você pode olhar para o Deus imenso, para o Criador do universo, aquele majestoso, e chamá-lo de papai. Abba, Pai. Nós fazemos isso porque Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E por meio dele clamamos Abba, Pai. Agora você não é mais escravo. Você é filho de Deus. Como ser filho de Deus? Você crê em Jesus Cristo? Deus enviou então o Espírito de Jesus para o seu coração e você se tornou filho de Deus. Quem faz isso? Não sou eu. Porque ele tem que adotar, e quem adota não é o filho, quem adota é o pai. Deus me adotou, Deus te adotou. Voltamos aqui ao versículo 4, final, ao versículo 5 no final, né? Deus nos resgatou a fim de nos adotar como seus filhos. Agora que Deus nos conhece, que você é filho de Deus, não volte atrás. Não tente se agarrar a preceitos, a cumprimentos, a rituais. Não ache que existe um ritual que vai fazer com que Deus te olhe. Olha, se eu jejuar 8 dias, Deus vai me olhar. Deus é seu Pai. Você pode fazer todos os rituais para a sua purificação, para o seu relacionamento com Deus, para a sua satisfação em Deus, para matar o seu ego, para reforçar o seu domínio próprio, né? Você pode orar todos os dias num horário difícil, de madrugada, ficar dias em jejum, você pode fazer tudo. Mas não para se tornar filho de Deus. Desfrute porque você já é filho de Deus. Se você crê em Jesus, você é filho de Deus. E Deus ama você, Ele é um bom Pai. E pelo que vemos na Bíblia sobre a paternidade desse nosso Deus, um bom pai não é aquele que protege os seus filhos para que eles não passem por nenhuma dificuldade, mas é aquele que caminha com os seus filhos em meio às dificuldades, fortalece, anima, conforta, guia e os conduz ao caminho do crescimento. Então esse nosso bom Deus está conosco
Se você caminhar com Ele, você crescerá, você aprenderá, você viverá atrás do seu Pai, aprendendo a dar os passos, né, após Ele. E assim você caminhará no caminho dele e será cada dia mais parecido ou parecida com ele. Que o Senhor, seu Deus, seu Pai, te abençoe, te guarde, te abrace, te conforte, te console, te fortaleça. Ele caminha com você. Se apegue a isso, acredite nisso e viva a bênção desse relacionamento. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo, mas antes de ir embora, verifica se você está inscrito no canal aí, deixa um like no vídeo e volta amanhã. Todos os dias nós lemos a Bíblia 365, que tem textos no Antigo Testamento, no Novo, em Salmos e Provérbios, e eu trago para você um vídeo comentando um dos trechos que lemos como fizemos hoje. Então, até o nosso próximo, se Deus assim quiser.